Como que a gente rompe com o vitimismo? Como romper com isso? Como transformar as nossas vidas e como a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que abraçar a resiliência. A superação sempre é possível a todos que quiserem, independentemente das circunstâncias que a gente possa estar enfrentando. Devemos ser sempre o nosso protagonista da nossa história e deixar para trás as desculpas e os sentimentos do vitimismo. Tentar trilhar sempre o caminho da resiliência, fortalecer a nossa capacidade de superar os desafios. E para quê? Para alcançar uma vida plena, com um significado. A gente não deve permitir que as circunstâncias transformem nós em vítima, porque a gente tem o poder de escolher a nossa própria atitude diante de qualquer situação. Você pode se imaginar diante de uma uma tempestade furiosa, e a chuva cai, assim, torrencialmente, e você sente um medo tomando conta de você porque o vento sopra forte. Mas no meio de tudo isso, há uma força interior que impulsiona a gente a nos mantermos firmes, tentar encontrar uma solução e superar uma situação dessa. Isso é a resiliência. Vocês podem imaginar uma criança que desde cedo ela é encorajada a reconhecer as suas habilidades e conquistas, acreditar em si mesma, valorizar as suas características únicas. Isso vai fortalecendo a resiliência dessa criança, pois ela vai aprender a confiar em si mesma e nas suas capacidades para enfrentar qualquer desafio. Em cada adversidade, a gente tem que enxergar a possibilidade de renascer, sempre mais seguro e forte. Isso se torna muito útil por causa desse tempo, nesse ritmo frenético, essa velocidade que acontece ao nosso redor. E vai assim despertando essa fragilidade dentro de nós, porque tudo muda muito, muito depressa. E a solução não é a gente se afastar do mundo, ou lutar contra tudo que nos rodeia, mas sim melhorar a realidade a partir do que a gente é, do nosso interior, dos nossos relacionamentos. O amor, ele abre os olhos. O abraço abre o coração. Tantas armadilhas se fecham em nós mesmos. E a saída é abrir espaços para a oração e a escuta, o respeito e a compreensão, para que a gente possa se libertar das sombras da tristeza e das lamentações. Todas essas sugestões para a nossa vida têm a ver com a fé e recebe o impacto do tempo em que vivemos. E o nosso tempo é caracterizado sempre pela prevalência dos sentimentos e das emoções, pela incerteza e pela fragilidade, por tantas feridas que a gente deixa repercutir dentro da gente, no nosso mundo interior. Mas no nosso coração também pode florescer a livre escolha de amar. E a gente deve começar evitando as lamentações, não deixando ser dominado pela tristeza das mágoas sofridas, pelas aflições que a vida nos reserva e a gente tem tanto medo. E essa é uma escolha que tem muito a ver com o dom da fé. Pela fé, a gente acredita que acima e além de tudo,
Somos e seremos sempre os filhos amados do Pai. Sempre amados, apesar do pecado e da incoerência. E essa vai ser a fonte da nossa alegria, uma alegria mais profunda do que aquelas emoções que vêm e que vão. Uma alegria que supera a ansiedade, que aflige a existência, uma alegria que supera a dor, transformando-a em paz. Existem pensamentos e palavras que atrapalham essa alegria e fazem mal ao coração. Por exemplo, as reclamações dirigidas aos outros, mas também para a gente mesmo. Há caminhos do coração que não devemos seguir e outros que a gente deve assumir com coragem. Existem tentações que devem ser enfrentadas e oportunidades que precisamos aproveitar para escolher como conduzir a vida. E por que a gente passa tanto tempo, ou a maioria das pessoas, reclamando? Porque elas estão acostumadas com isso. Porque elas são profundamente insatisfeitas. Elas reclamam por causa da sensação de vazio e pela incapacidade de dar um sentido à própria vida. Muitas vezes a reclamação a qual nos entregamos, até por banalidade, é uma indicação do nosso grau de insatisfação. A reclamação, ela torna-se uma maneira de enfrentar a vida, mas também uma maneira de despertar nos outros um sentimento de pena. É como se a vítima acionasse um mecanismo para atrair o potencial salvador que tem diante de si, diante de outra pessoa. E é um método muito eficaz para manipular os outros. Outra razão pela qual nos queixamos é o nosso profundo egocentrismo, que é sustentado por uma falta de empatia. É como se a gente tivesse por certo que precisamos receber mais atenção dos outros. E quando isso não acontece, a gente lamenta. Nos sentimos perseguidos pela falta de sorte, a ponto de pensar que tudo o que acontece é porque o universo conspira contra nós. Mesmo compreendendo que há momentos negativos que devem ser expressos, administrados e compreendidos, a coisa mais importante é não tornar a reclamação um hábito. Pense sempre nisso. Se é a ação que determina a mudança, como podemos fazer uma transformação se continuamos a encher a cabeça com palavras debilitantes que geram estados de ânimos negativos? Certamente custa encontrar soluções, porque somos vítimas de um encantamento negativo. Mas, mesmo quando estamos cercados de pessoas que só reclamam ou multiplicam palavras sem nenhum propósito construtivo, a qualidade dessas vibrações negativas repercutem sobre nós. As reclamações, elas são um buraco negro onde a energia se desintegra. Os hábitos são comportamentos automáticos, repetidos, reiterados ao longo do tempo. Pensamentos e ações tão enraizados em nós que acabamos repetindo sem ter consciência, como se a gente tivesse acionado uma espécie de piloto automático. Existem também hábitos limitantes e hábitos potencializadores. A reclamação é um hábito limitante, especialmente se a colocamos em prática sem buscar solução, mas apenas pelo fato de nos sentirmos vítimas da situação que estamos vivendo. Isso provoca em nós mesmos e nos outros uma desvalorização que bloqueia qualquer progresso rumo a uma solução.
É uma espécie de GPS que sempre nos leva para frente de um muro intransponível. E apegar-se a esses hábitos limitantes, repetindo sempre os mesmos gestos, pensamentos e as mesmas palavras, nos impede de reagir com equilíbrio às coisas novas. A cada coisa nova, a gente reage com caos e improvisação. E o que vai contra nossos hábitos se torna fonte de mal-estar. Podemos deduzir que essas ações habituais, embora sejam reconfortantes, elas se voltam contra nós e o nosso bem-estar, porque fazem com que cada pequena novidade que apareça na nossa vida pareça um imprevisto negativo. É como se a gente fosse anestesiado pela preguiça, paralisado pela imobilidade diante de cada impulso físico-emocional, de cada ação. E como fazer para mudar esses hábitos limitantes? Como fazer para impedir que eles condicionem negativamente os nossos relacionamentos e todos os outros relacionamentos interpessoais? A gente deve procurar uma substituição agradável do hábito limitante. Algo que esteja a nosso favor e que seja gratificante em nível pessoal. Por exemplo, seria útil substituir a lamentação pelas perguntas. Como posso melhorar minhas habilidades diante dessa situação? Qual competência comportamental ou cognitiva eu preciso desenvolver? Duas coisas em particular nos salvam do vitimismo crônico. Relacionamentos, que é a capacidade de criar vínculos interpessoais, e competências, capacidade de encontrar as melhores estratégias para lidar com os desafios da vida. E essas competências são divididas em 3 Cs: conhecimento, capacidade e comportamento. O conhecimento é ligado ao saber, a capacidade ao saber fazer e o comportamento ao saber ser. Devemos sempre continuar a aprender, porque o que sabemos pode não ser suficiente diante dos problemas que surgem. Mudar hábitos significa aumentar o conhecimento de si mesmo e do mundo. E é um fator importante para o crescimento pessoal e para se sentir mais satisfeito e sintonizado com os outros. E o nosso caráter é uma soma desses hábitos. Se a gente muda os hábitos, a gente muda o nosso caráter. Os hábitos limitantes, eles podem criar armadilhas que se tornam curtos-circuitos mentais. A primeira armadilha na qual frequentemente caímos é considerar a tendência a reclamar como um mero traço do nosso caráter. A reclamação não é um traço do nosso caráter ou de personalidade. É um hábito que a gente aprende e continua a praticar diariamente até torná-lo automático. E a segunda armadilha a ser evitada é a difusa convicção limitante de que as lamentações são úteis. No entanto, é inegável que lamentar-se produz alguns efeitos. Mantém a nossa mente concentrada no problema, mas não na solução. Traz de volta à nossa mente as emoções negativas relacionadas à experiência, mantendo viva e presente. Impossibilita novas visões para a gente encarar o problema de forma diferente. Mantém nossos pensamentos ligados ao passado, ao pior do nosso passado, roubando as energias do presente, do agora. Ele desperta pensamentos, nos faz refletir, nos deixa intrigados, impedindo que a gente haja. E acaba com a crença de que a mudança é possível. Faz com que a gente identifique
os nossos pensamentos e sentimentos negativos. E a terceira grande armadilha é pensar que reclamar nos livra das emoções negativas. Desabafo é diferente de lamentação. Todos nós vivemos experiências negativas, decepções, dores, injustiças, perdas. E nesses momentos é muito útil a gente compartilhar as emoções e experiências com pessoas próximas, dando voz aos nossos próprios sentimentos. Porque se a gente não fizer isso, a gente corre o risco de reter esses aborrecimentos. Colocar para fora e compartilhar as emoções é muito útil para assimilar uma experiência negativa. O desabafo, ele tem uma duração limitada e, acima de tudo, ela pode nos ajudar a encontrar uma solução. Quem se sente mal, quem denuncia uma injustiça, quem se rebela contra algum tipo de abuso, deve expressar a emoção que sente. Nesse caso, não é uma lamentação, mas é uma expressão autêntica daquele sentimento que está procurando uma solução. E muitas vezes a gente não pode controlar os fatos, mas a gente pode decidir como agir em relação ao que está acontecendo conosco. Basicamente, a gente é capaz de decidir que atitude tomar, decidir que significado atribuir e decidir que ações a gente pode realizar. As lamentações são um hábito cotidiano que não busca solução. Aqueles que só reclamam fazem isso automaticamente e querem continuar a fazê-lo. Por exemplo, se reclamo da falta de trabalho, posso tranquilamente passar o dia no bar. Talvez nem queira realmente trabalhar. Então, a lamentação me permite encontrar uma justificativa plausível. O lamurioso, ele induz os outros a fazerem o que ele mesmo deveria fazer. Uma coisa é a gente ter a capacidade de ver os aspectos negativos, outra é ver tudo de forma negativa. Por isso, o foco é muito importante. Aquilo que você focaliza se torna a sua realidade. Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se modificar a partir do ponto de vista estrutural e funcional, em resposta às nossas experiências, como resultado daqueles estímulos cognitivos que a gente recebe durante toda a vida. O cérebro é feito para ser feliz, mas às vezes a gente bombardeia ele com tantos pensamentos negativos. Quando a gente assimila isso, entende que modificamos as conexões neurais, de acordo com a maneira como percebemos e damos sentido àquilo que acontece. Existem pesquisas científicas recentes, realizadas na Universidade de Stanford, mostram que as ondas magnéticas características das lamentações, elas literalmente desligam os neurônios do hipocampo, que são responsáveis, entre outras coisas, pela solução dos problemas. Produzir ou permanecer exposto a lamentações por mais de 30 minutos causa danos consideráveis ao cérebro. Em linhas gerais, nós nos tornamos aquilo que vivenciamos. Em vez disso, as pessoas que escolhem conscientemente transformar as dificuldades em oportunidades de crescimento, elas geram desenvolvimento positivo das redes neurais, que melhoram a percepção. O cérebro se modifica em função de como o usamos e como o alimentamos, porque a gente é arquiteto da nossa estrutura cerebral. O cérebro, ele não elimina, ele acumula. Energeticamente, sabemos bem, graças também às modernas descobertas da física quântica,
que aonde o pensamento vai, a energia flui e cria. Em nossa vida, a gente atrai situações e pessoas relacionadas ao que somos, a nossa identidade. E a gente pode influenciar o ambiente que nos rodeia e as pessoas com quem a gente se relaciona. Isso se chama poder pessoal. Ele determina a maneira como a gente desenvolve a nossa vida e como a gente reage aos acontecimentos com base na nossa programação mental. Tudo que acontece conosco nos faz entender o ponto de evolução em que a gente se encontra. Para alcançar nossos objetivos, precisamos aprender as coisas. Este é o sentido dos obstáculos que a gente encontra no caminho. Eles nos ajudam a desenvolver outras competências necessárias para nos tornarmos o que quiser. Se estivermos conscientes disso, a gente vai atrair as experiências de que precisamos para crescer. Descobrir e valorizar os nossos talentos, a nossa vocação é extraordinário, porque temos algo a oferecer. O pior que podemos fazer é bloquear a nossa vida por meio da repetição cega de um hábito, que retorna sempre ao ponto dolorido, uma sombra constante. Reclamar significa resmungar, condoer-se, recriminar, acusar, afligir-se, desesperar-se, queixar-se, lamentar-se. Você percebeu como soam essas palavras? São extremamente desmotivantes. Quem tem o hábito de reclamar adquire uma cara de resmungão. Fica com uma aparência mais feia e tem menos motivação positiva. Em vez de se lamentar, procure encontrar outras maneiras de lidar com as coisas da vida. Use palavras que te incentivem e lhe tragam estados de ânimos positivos, como oportunidades, possibilidades, resultados, soluções, compreensão, realizações e gratidão. Otimizar o que temos para fazer algo a mais. Essa é a missão da nossa vida. E por que nos maltratamos? Porque a gente não conhece a nossa verdadeira natureza, o nosso grande potencial, e porque nos afastamos de Deus. O ser humano, ele está adormecido, e isso não ajuda no seu progresso rumo ao crescimento. Mediocridade emocional é o estado geral em que se encontra a humanidade. É uma falta de desenvolvimento da inteligência emocional. Não querem que você seja inteligente, porque quanto mais você for, mais difícil será te explorar, te enganar, te tornar um escravo. E é isso que os poderes constituídos querem de você. Uma pessoa que acredita pouco em si mesma é semelhante a uma árvore podada regularmente para impedir que ela cresça. Nunca chega a dar flores, não se desenvolve, não tem perfume. Vive para consumir e talvez procure a felicidade nas coisas materiais, nas drogas, nas máquinas de caça-níqueis. Para encontrar Deus, é preciso a gente tirar a venda dos olhos e procurar enxergar que outra vida nos espera, a vida de quem está acordado. E é preciso procurar a sua vocação pessoal em outro lugar, por meio da oração e da invocação. Ver é mais do que olhar. Todos olham, poucos veem. A gente deve sempre recuperar a nossa confiança, olhando nos olhos uns dos outros e dando um novo sentido a essa aventura da vida, com valores éticos, aumentando sempre as nossas competências e reforçando a esperança para o futuro. Um futuro aberto a possibilidades e não um futuro ameaçador. A gente precisa sempre de exemplo fidedigno
que com a sua experiência de vida, eles nos tornam para nós como modelos válidos para incentivar a gente num caminho de crescimento. Amar a vida, abraçar as oportunidades, compreender que as lições diárias estão naquilo que acontece conosco, ajudar os que estão em dificuldades. Isso é o que podemos e devemos fazer todos juntos, para evitar que o lamento se torne a lição do dia e que o clima de pessimismo aumente na nossa sociedade. Cada um deve fazer a sua parte, formando-se para ser um homem, uma mulher que sabe lidar com os acontecimentos da vida. E para isso, deve-se dar os passos fundamentais, tanto na educação quanto na vida concreta. É necessário a gente treinar os músculos emocionais e empenhar-se para atingir as nossas metas. Não importa o que a gente faz, mas como a gente faz. Mesmo o trabalhador mais humilde, se fizer bem o seu trabalho, contribui muito para a comunidade. E a primeira coisa a fazer é realmente permitir que as pessoas adquiram competências por meio do esforço, que ocupem o lugar que merece. É colocar na sua consciência, desde cedo, a lógica do bem comum. Ou seja, pensar em termos de coexistência, de coletividade, como bem primário e o único objetivo para todos. Preservar a beleza como um antídoto do mal. Então, se não formos capazes de assumir esses dois posicionamentos, que é a meritocracia e a coexistência, não haverá evolução. E, portanto, o nosso crescimento interior vai ficar bloqueado diante de mais um objeto metálico que vai marcar o tempo de uma evolução tecnológica, mas não psicológica. O ser humano é parte de um todo chamado universo. Ele vive seus pensamentos e seus sentimentos como algo separado do resto, uma espécie de ilusão óptica da consciência. Essa ilusão é como uma prisão, e a nossa missão deve ser libertar a nós mesmos dessa prisão, ampliando o nosso círculo de conhecimento e compreensão até incluir todas as criaturas vivas e toda a natureza na sua beleza. Frase de Albert Einstein. A nossa história tem sido influenciada por uma série de acontecimentos que formaram o nosso caráter. Já na primeira infância, a gente é condicionado por avaliações que os outros fazem de nós. Ou nos consideravam vencedores ou crianças perdedoras. Além disso, a gente também é envolto por solicitações positivas ou negativas, que constitui, por exemplo, a nossa primeira experiência de vida, a partir das mensagens dos pais, que satisfazeram ou não as nossas necessidades. Por volta dos 6 anos, a gente toma decisão sobre o nosso valor, o valor dos outros e sobre a vida em geral, dando a tudo isso um significado muito preciso e escolhendo o papel que vamos desempenhar no palco da nossa vida, presente e futuro. O comportamento, ele depende do conjunto das suas influências, das transações e das experiências que cada um de nós catalogou desde o nascimento. E uma boa parte dessas ações que realizamos é, portanto, automática. Mesmo se pensarmos em realizá-las com total consciência e com a maior autodeterminação, as ações automáticas, elas estão relacionadas aos hábitos. E os hábitos tornam-se nosso caráter. Assim, o caráter de uma pessoa é sempre reforçado pelos seus hábitos. Lamentar-se também é uma maneira habitual de lidar com problemas. Ela torna-se um hábito.
As crianças pequenas, elas são particularmente sensíveis a todo tipo de influência, né? O toque nas primeiras 6 semanas de vida e depois, em menor grau, representa um elemento muito importante para gerar nas crianças uma segurança e confiança. Aí eles logo aprendem a reconhecer as expressões faciais e a responder elas pelo toque e pelo som. Mais tarde, com a educação, as crianças são, por assim dizer, programadas e perdem em parte a sua espontaneidade. Uma criança que tem carinho e com quem se fala suavemente, ela recebe mensagens muito diferentes daquela criança que é ignorada ou maltratada. Uma criança que recebe pouca atenção, ela pode, por exemplo, chegar à conclusão de que ela não é importante. E isso vai determinar nela a sensação de não ser ok. E as posições existenciais descrevem como uma pessoa vê a si mesma e aos outros. E, consequentemente, acabam influenciando a maneira como cada indivíduo pensa, age e se relaciona com o outro. O relacionamento tem 2 polos, o indivíduo e o outro, que pode ser tanto uma pessoa como uma situação. E cada um desses 2 polos, ele pode ser vivido como positivo ou negativo. Dessa forma, teremos eu não estou ok, os outros estão ok. Eu estou ok, os outros não estão ok. Eu não estou ok e os outros não estão ok. Eu estou ok e os outros estão ok. Agora, vamos pensar numa pessoa que reage quando assume uma das posições existenciais. Eu não estou ok, não estou bem, os outros estão bem. É uma posição depressiva. Ela caracteriza-se pela desvalorização de si mesmo e pela supervalorização do outro. Ela é tudo culpa minha, os outros são melhores do que eu. Pressupõe uma dependência do outro, que é considerado mais forte e mais poderoso. A pessoa nessa posição, ela se sente impotente perante os outros, inadequada e incapaz de enfrentar a situação. Aos poucos, o indivíduo se retira do relacionamento com os outros, cai na depressão e acredita que a sua vida não vale muito. Neste caso, a atitude relativa à escuta é complacente. Existem características quando a pessoa está com a baixa estima. Ela olha mais para o interesse dos outros do que para os seus. Ela fala que a vida dela não vale tanto quanto a do outro. Uma atitude de vitimismo e de derrota. A pessoa se sente desconfortável quando recebe elogios. A desconfiança dos outros é considerada merecida. Sente-se desconfortável na sociedade e se preocupa com o que os outros pensam. É um ser depressivo, ansioso, autocrítico, submisso, cheio de desculpas e é uma pessoa solitária. Agora, quando você fala eu estou bem, os outros não estão bem, é uma posição paranoide. Ela caracteriza-se pela constante desvalorização do outro e pela supervalorização de si mesmo. Ela fala, é tudo culpa sua. É a posição daquele que se sente vitimado ou perseguido. E por isso se faz de vítima e persegue os outros. A pessoa se relaciona por meio do domínio e da exibição pessoal, com um comportamento agressivo e acusatório. Muitas vezes a pessoa que se encontra nessa situação, ela se sente traída, odeia e culpa os outros pelos próprios infortúnios, negando que tenha um problema pessoal. A atitude em relação à escuta dos outros é supercrítica, com o objetivo de descobrir a falha no raciocínio do outro, de modo a poder impor a sua maneira de ver as coisas e dizer, viu como é do jeito que falei?
Características de pessoas que estão nessa situação. Ela tem um amor exagerado por si mesmo. Ela sempre fala, eu tenho todos os direitos, você nenhum. É uma pessoa exigente, arrogante, hipercrítica, invasiva, prepotente, teimosa, julga tudo como bom ou mal ou bem. É uma pessoa competitiva, impaciente, autoritária, ameaçador, combativo e briguento. A posição eu não estou bem, eu não estou ok, os outros não estão bem. Se eu não estou bem, os outros também não estão bem. É uma posição de inutilidade. Ela pressupõe uma desvalorização de si mesmo e dos outros. Sempre pensa, não se pode fazer nada. Ela representa a esfera da resignação e da depressão. Essa pessoa não tem qualquer interesse pela vida. É do tipo que está sempre se lamentando. Essa é a posição assumida por aqueles que não tiveram carinho e atenção nos primeiros meses de vida. Sempre receberam reprimendas e maus tratos. Os indivíduos que assumem essa atitude, eles desistem e para eles não há esperança. Geralmente são percebidos como desinteressados com os outros, fechados, negativos e pessimistas. Esse comportamento não leva a lugar nenhum e termina em frustração, raiva e desânimo. Costumam dizer, eu não posso fazer nada. Características dessa posição: tem uma baixa autoestima, sempre fala, eu não tenho direitos e você também não, eu não valho nada e você também não, sente desejo de vingança, sempre pensa que não existe saída, tem um sentimento de inutilidade, não assume iniciativas, apenas cria problemas e dificuldades. Ele é indiferente, apático, já resignado com a infelicidade, tem uma tristeza constante, uma decepção crônica, vegeta e não vive, sempre culpa os outros, ele é formado em lamentologia com a nota máxima. Agora tem a posição, eu estou bem, os outros também estão bem. Essa é uma posição saudável. É a pessoa que gosta de si mesma e que aceita os outros como são. É a posição mais funcional, porque a pessoa está sempre disposta a melhorar na vida. E quando tem um problema, depois de fazer uma análise com cuidado, procura e encontra a solução. Detesta lamentar-se e sempre usa palavras proativas. Tem uma atitude realista, positiva, concreta em relação à vida. Não descarrega sobre os outros a sua responsabilidade. Pelo contrário, não se culpa pelo que não correu bem. Quem está nessa posição se sente igual na diferença. Eu estou bem como você, mesmo sendo diferente de você que também está bem. A sua atitude é de uma escuta autêntica, acaba compreendendo o ponto de vista do outro e integra nesse aspecto mais abordagens diferentes, necessárias à busca comum de uma solução para um problema. Características dessas pessoas têm amor próprio, são assertivas, não julgam, aceitam os outros, tem expectativas realistas de si mesmo e dos outros, é uma pessoa confiante, ouve e participa, é uma pessoa flexível, tem uma comunicação aberta, direta e clara, pronta para qualquer diálogo, compreensivo, tolerante, otimista, é uma pessoa disponível, sente alegria muitas vezes e resolve os problemas sempre de uma maneira vencedora. As 3 primeiras posições que eu falei, elas são adquiridas na primeira infância, em nível inconsciente, com base nas experiências vividas. Essa última, ela pode ser adquirida também na idade adulta, por meio de uma decisão consciente.
Então, tudo você pode mudar. Se mesmo que você tenha tido as influências da primeira infância, as influências com base nas suas experiências vividas, elas podem mudar na sua vida adulta, quando você toma uma decisão consciente. E essas posições podem nunca aparecer em estado puro, e cada pessoa, de um modo por percentual, ela tende-se a colocar em pelo menos 3 dessas posições. Isso depende muito do contexto. Eu posso estar na primeira posição em casa, com meus pais, e ao contrário, na última posição com os amigos. A posição existencial leva a pessoa a uma série de atitudes e comportamentos. E essa consciência, ela pode ser extremamente útil para compreender como ela se situa em relação a si mesmo, aos outros e à vida em geral. A pessoa em uma posição de eu estou bem e você está bem, ela vai ser sempre capaz de garantir estima e confiança. Ela irá considerar cada pessoa avaliando as qualidades e defeitos, procurando compreender em vez de julgar. Até mesmo aqueles comportamentos estranhos. Aquele que está nessa posição, eu estou bem, você não está bem, é claramente desconfiado e vai tentar de todas as maneiras desqualificar qualquer conselho ou sugestão que venha de outras pessoas. O que ele busca é validar a sua posição na tentativa de desvalorizar o outro. Ao contrário do que possa parecer, a pessoa na posição existencial eu não estou bem, você está bem, não é nada fácil de se lidar. A princípio, ela vai se apresentar a você com uma atitude de absoluta incompetência e submissão. Não se deixe enganar. Um conhecimento mais profundo vai provar que qualquer colaboração solicitada por essa pessoa, ela não vai levar em consideração. A pessoa que ocupa a posição eu não estou bem, você não está bem, é certamente a pessoa mais difícil de ser tratada. Ela dificilmente vem sozinha pedir ajuda. Na maioria dos casos, virá apenas se for obrigada por aqueles cuja vida ela torna insuportável. Quando a gente está diante de um problema, é primeiro preciso identificá-lo, perceber a causa e compreender o que esse problema provoca em nós. Com base nas primeiras informações, a gente já pode encontrar uma solução, mesmo graças a um confronto. Depois de verificar se a solução é adequada, a gente deve agir. Cada um de nós pode decidir que perspectiva adotar diante de qualquer acontecimento. Se a sua mente processa pensamentos negativos, se o seu instinto leva imediatamente à queixa, apenas tome consciência. Diga para si mesmo: de que me serve essa reclamação? Será que não seria melhor dizer o que posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida? Focar naquilo que a gente pode fazer é útil para empoderar a nossa vida. Fazer as perguntas certas é muito importante. As perguntas têm um poder extraordinário de mudar toda essa situação. Você pode fazer perguntas que direcionem o seu foco, estabelecer a qualidade das soluções que você encontra dos seus problemas, influenciar os nossos estados emocionais através das emoções positivas e substituí-las pelas dolorosas. Elas afetam também a qualidade do nosso trabalho. Existem perguntas improdutivas que fazem a gente ficar presa a um problema e que muitas vezes começam com por quê? Tipo, por que isso só acontece comigo? Por que eu sou tão azarada? Por que não consigo realizar esse projeto?
por que sinto ansiedade toda vez que isso acontece? Já as perguntas produtivas são aquelas que nos ajudam, por meio da busca pela resposta, a dar um passo em direção aos nossos desejos, seja para atingir um objetivo, seja para entrar no estado de espírito, sair de uma situação indesejada. E essas perguntas começam como: como posso? O que? O que posso aprender com essa situação? O que há de bom nisso? Como posso utilizar essa situação a meu favor? O que posso fazer para tornar o aprendizado mais eficaz, mais rápido e mais divertido? Como posso transformar essa sensação dolorosa em um sentimento positivo? Como posso me divertir enquanto trabalho? E essas perguntas são o sistema de avaliação que a gente utiliza para viver. Nós a usamos continuamente, não apenas de modo racional, mas também inconscientemente. Se não aprendermos a fazer perguntas produtivas com dificuldade, a gente pode alcançar metas importantes. Aprender a fazer as perguntas certas é fundamental. É mais fácil dar respostas do que fazer perguntas certas. O medo do desconhecido e a ansiedade que vem de ter que enfrentar uma situação nova, indefinida, gera uma quantidade de dor que vai compensar a dor que o homem suporta por causa da sua relação. Nesse caso, a pessoa fica numa condição de imobilismo, criada pela chamada barreira dor, um forte sofrimento devido à situação contingente, mas também ela é uma grande dose de dor diante da ideia da mudança. Nesse ponto, não deve ser difícil a gente perceber quando a mudança ocorre. Sempre a gente age para mudar o estado das coisas quando há um desequilíbrio entre duas forças. Ou porque a gente sofre mais sem agir, sem mudar, ou porque a gente sente mais prazer diante da ideia da mudança do que ao permanecer imóvel. Ou até porque aquela situação ideal, a gente sente dor devido à situação atual e prazer com a nova condição que a gente vai alcançar. É por isso que, mesmo se no passado você definiu objetivos em certo ponto e um dia você preferiu abandonar o projeto para dedicar-se a outras coisas, porque o equilíbrio entre a dor e o prazer não era bom e tal ponto o motivasse para agir, ou porque esse equilíbrio foi mudando com o tempo, não permitindo que você perseguisse com perseverança o seu objetivo. Na verdade, a avaliação do prazer e da dor, ele não é uma análise objetiva. Trata-se de uma interpretação totalmente pessoal e que pode mudar a qualquer momento de acordo com a nossa experiência e as nossas convicções. Para mudar, é preciso adicionar competência e compreender que a mudança anda de mãos dadas com a melhoria. Como que formaram e enraizaram na nossa mente essas numerosas crenças que cada um de nós tem? As origens podem ser as mais diversas. Os ensinamentos e os modelos educativos que tivemos desde a infância transferiram para nós uma imensa quantidade de crenças sobre tudo que nos rodeia. As experiências pessoais fazem com que a gente se convença ou duvide de algo. Nós nos convencemos de coisas muito simples por ouvir dizer. O confronto com as outras pessoas é outra ferramenta importante para a aquisição dessas crenças. Um exemplo disso é a emblemática história da águia que acreditava ser uma galinha, que foi narrada por Anthony de Mello.
Um ovo de águia, ele foi colocado e chocado no ninho de uma galinha. A pequena águia, criada com os pintinhos, ao longo da vida fez tudo aquilo que as galinhas faziam no galinheiro. Um dia ela viu, lá no alto, um magnífico pássaro. Que é aquilo? Perguntou a galinha mais próxima. É a águia, a rainha dos pássaros. Mas esqueça, você e eu somos diferentes dela. Assim, a águia não pensou mais nisso e morreu, convicta de que era uma galinha. Essa história lembra que muitas vezes a vida é aquilo que acontece enquanto estamos ocupados fazendo outros planos, enquanto estamos adormecidos à espera de que alguma coisa aconteça. E essa história é um grito para você: acorde. Primeiro, comece pensando no que você deseja alcançar. Isso significa começar uma compreensão clara do seu objetivo, daquilo que você deseja verdadeiramente. Isso significa saber para onde você está indo, de modo a perceber melhor onde você se encontra hoje e garantir que os seus passos sigam sempre na direção certa. Todas as coisas são criadas duas vezes. Há uma primeira criação mental e uma segunda criação que é física. Em nossa vida, se a gente não desenvolve a consciência e não nos tornamos responsáveis por essas primeiras criações, permitimos que outras pessoas e circunstâncias externas de poder controlem grande parte da nossa existência por nossa omissão. A gente pode interpretar reativamente esse papel que recebemos da nossa família, dos programas mentais dos outros, do nosso contexto social e gerenciar isso de modo eficiente. Mas sem uma direção eficaz é como tentar endireitar a Torre de Pisa. Nenhum sucesso em termos de gestão pode compensar um fracasso em termos de liderança. Portanto, é necessário ter bem claro em mente o que a gente pretende alcançar. E é eficiente escrever uma declaração pessoal de intenções, partindo dentro do seu interior, isto é, daquilo que você pode fazer agora. Seja coerente com a sua identidade e reorganize os seus objetivos éticos de modo claro. Um bom objetivo, ele deve ser escrito sempre na forma positiva, ser específico, ser mensurável, poder medir e depender da nossa responsabilidade. O nosso comportamento depende das nossas decisões, não das condições em que vivemos. Ter a capacidade de ir sempre mais longe, diante de qualquer dificuldade ou problema, é uma atitude de vencedores, porque não é aquilo que acontece que nos machuca, mas a nossa reação diante daquilo que acontece. Se a gente escolhe uma linguagem de lamentações, sempre a gente usa frases como: não posso fazer nada, o que posso fazer se as coisas são assim? Por que tenho tão pouca sorte? Se ao invés disso a gente for proativo, a gente vai dizer habitualmente: vou considerar as alternativas possíveis. Posso escolher uma abordagem melhor. Estou fazendo tudo o que eu posso. As pessoas proativas colocam o foco dentro da sua esfera pessoal de poder e diminui a esfera da impotência. Em termos práticos, concentram-se naquilo que podem fazer para melhorar e avançar. Otimizam os recursos, aumentam as suas competências, esforçam-se, estudam e fazem perguntas produtivas. Os reclamões, por outro lado, eles aumentam a esfera da impotência e diminuem a de poder. Eles se sentem cada vez mais vítimas dos acontecimentos, sempre culpando os outros. Procuram desculpas e fazem sempre perguntas improdutivas.
E a gente ser eficaz na gestão do tempo é uma das competências mais importantes. O tempo é o recurso mais precioso que temos ao nosso dispor para a gente alcançar os nossos objetivos. Se você perceber que está saltando de um passo para outro, e se todos os dias tem a sensação desagradável de não ter concluído nada, ou que vive correndo para terminar as coisas a tempo, talvez este seja um sinal de alerta que pode significar que na sua vida é necessário reorganizar as coisas de modo a desenvolver um planejamento das atividades. E talvez você sempre deva organizar uma estratégia válida para definir as suas prioridades. E este é o primeiro passo para a gestão eficaz do tempo. Às vezes, as coisas não acontecem como gostaríamos, mas continuamos a fazer os mesmos gestos, quase sem pensar nisso. Nesse caso, você deve parar, refletir por um momento e tentar escrever uma resposta breve para a seguinte pergunta: entre as coisas que posso fazer e que não faço, qual é aquela que, se eu fizer regularmente, vai resultar em uma imensa mudança positiva na minha vida pessoal? A resposta é dar prioridade às coisas. A maneira mais simples de dar uma resposta à pergunta feita é olhar para dentro de nós, como pessoas, e perguntar: quais são as prioridades que eu não estou enfrentando? Antes de falar, tenha bem claro em mente o que você quer dizer. Os problemas de comunicação e os mal-entendidos estão entre as primeiras causas de dispersão de recursos. As pessoas, primeiro, elas tentam ser compreendidas, mas muitas vezes nem sequer entendem o que elas próprias querem. Quando ouvem os outros, na maioria dos casos, não ouvem com a intenção de compreender. Elas ouvem apenas com o propósito de responder. Geralmente, primeiro, elas procuram impor a sua tese, falando ou preparando-se para fazer, mas raramente conseguem escutar. Elas filtram tudo por meio das próprias experiências e dos próprios hábitos mentais, sem abertura, sem verdadeiro compartilhamento. Ela só reflete a sua experiência na vida dos outros. É preciso a gente reconhecer, muitos de nós ainda não compreendem que entre o entender e o fazer-se entender se encontra a escuta. Portanto, escutar ainda parece uma meta que está longe, visto que existe uma mudança radical dos nossos padrões, hábitos e paradigmas atuais, de cunho muito individualista e que se autorreferencial. Os gregos antigos, eles tinham uma filosofia magnífica, hoje chamada de escuta empática, cujos fundamentos eram o ethos, que era a ética, que seria a credibilidade pessoal do indivíduo, a confiança que os outros têm em sua integridade e competência. O pathos, que é a emoção, é o lado empático, os sentimentos, a sintonia emocional das pessoas em comunicação umas com as outras. E o logos, que é a escolha, que por sua vez é a lógica, a parte racional do ser humano. Pense como um vencedor. Essa não é uma simples frase repetida como um slogan para impressionar, mas trata-se de uma disposição mental e emocional que vai procurar constantemente um benefício mútuo entre todas as interações humanas. O paradigma win to win, que é bom para todos, ele significa que os acordos ou as soluções encontradas trazem benefício e satisfação mútuos com a solução. Eu ganho, você ganha. Todas as partes vão ficar satisfeitas com a decisão e vão se sentir envolvidas no mesmo plano de ação.
Eu ganho, você ganha. É baseada na ideia de que há espaço para todos. O sucesso de uma pessoa não é atingido à custa dos outros. E o segredo do sucesso, ele tá centrado em 5 dimensões: curiosidade, flexibilidade, capacidade de assumir riscos, resiliência e otimismo. Curiosidade é o desejo de explorar novas oportunidades. Flexibilidade é a capacidade de mudar atitudes, crenças e comportamentos dependendo da situação. A flexibilidade é uma das dimensões mais importantes, porque ela ajuda a enfrentar com eficácia todos os imprevistos que puderem aparecer. Coragem de assumir riscos é uma capacidade de realizar ações, mesmo que as consequências e os resultados não estejam certos. Por trás de todo empreendimento de sucesso, existe alguém que tomou uma decisão corajosa. Resiliência é a capacidade de enfrentar com sucesso as adversidades e os momentos de crise e de exercer o seu poder pessoal apesar dos obstáculos. Otimismo, uma capacidade de encarar as novas oportunidades como possíveis e viáveis e de se concentrar sobre as possibilidades e não sobre os seus limites. Para você obter mais do que você tem, é preciso se tornar mais do que aquilo que você é. Se você não mudar o que é, sempre terá aquilo que você tem. Aprender a aceitar elogios. A gente não deve pensar que os elogios sejam excessivos ou que não sejam merecedores. E, acima de tudo, você não precisa suspeitar que eles são sempre por falsidades, né? Ou pelo desejo de iludir você. Pessoas inseguras sempre se sentem muito desconfortáveis diante de um elogio ou de uma valorização. Por isso, normalmente, interrompem a pessoa com frases do tipo: nada disso, foi apenas uma sorte, não é verdade que sou tão bom. Sentindo-se ao mesmo tempo que mergulha no abismo do constrangimento. Em vez disso, a pessoa deve rever a sua atitude em relação a isso e convencer-se de que, se uma pessoa quer elogiar a outra, nem sempre é impulsionada por maus instintos. E ela simplesmente está expressando com sinceridade algo gentil, merecido e desinteressado. Todos nós precisamos de gestos que nos façam sentir importantes e ser reconhecido pelos outros. É como se houvesse em cada um de nós uma necessidade inata de carícias físicas ou verbais. É claro que o mais importante, como a gente disse, é que tais manifestações sejam espontâneas, leais e sinceras. A gente deve parar de se menosprezar. Este é outro passo a ser dado para ganhar mais autoconfiança. Não é fácil, já que na infância e na adolescência que se estabelecem as bases da autoestima do ser humano. Se durante esse período não tivermos recebido o apoio e o impulso para realizarmos a nós mesmos um amor próprio, ele sempre vai estar num amor próprio baixo. Muitos italianos dizem que se sentem mal porque se estimam pouco. Baixa autoestima quer dizer que está sempre se julgando de forma negativa, prestando muita atenção ao que os outros pensam, sempre se concentrando nos seus fracassos. Tudo isso vai causar e gerar uma insatisfação e gerar dificuldades. Mesmo nas relações interpessoais, aquela que tem baixa autoestima pensa que, seja qual for a relação que ela travar ou se estabelecer, vai dar errado. E procura ou induz todos os seus comportamentos para confirmar essa crença.
Parece uma profecia que se autorrealiza e que leva a pessoa a fechar-se no isolamento relacional que vai confirmar esse estilo de vida que ela mesma escreveu. Existem 5 assassinos da autoestima. A ansiedade. Ai, nunca vou conseguir fazer isso. A vida toda se transforma num exame. Controle e esforço são as palavras-chave que levam a pessoa a sentir-se mal. A ansiedade é toda rebelião que leva você dentro de si mesmo. Todo desejo que você não conseguiu expressar, não conseguiu viver, que habita dentro do seu interior. É a raiva contida, o desejo, o prazer que você bloqueou. Os ansiosos, eles se obrigam a manter relacionamentos difíceis, se esforçam, exigem muito de si mesmos, estão presos demais no sentido do dever. Para eles, a vida necessita de esforços constantes. Viver não cansa, somos nós que tornamos a vida cansativa. E a ansiedade é o símbolo desse esforço, que vem do fato da gente se opor ao que está dentro de nós, à verdade que está dentro de nós. Você tem que pensar, você vai conseguir. Contemple a vida correr como um rio, deixando essas sensações e escolhas surgirem livremente. Demore o tempo que precisar para fazer as coisas. Não se feche em situações castradoras. Perceba o que acontece ao seu redor. Talvez você precise de uma rebelião saudável para redescobrir o prazer que perdeu. Tem que ter coragem. Comparações e julgamentos. Ao contrário dos adultos, as crianças tendem a agradar a si mesmas espontaneamente, elas sem se julgar. A semente da baixa estima não é uma coisa inata. São os pais que, com o objetivo de incentivá-las, as habituam a fazer comparações contínuas das suas ações e o comportamento das outras crianças. Ai, observe o filho daquela senhora. Ele sim é um bom filho. Essa é uma das frases mais destrutivas que podem ser ditas pelos pais. Muito provavelmente a criança, quando se tornar adulta, pensará sempre que os outros são melhores do que ela. E isso vai causar um impacto sobre o seu rendimento. Além disso, esse bloqueio desse desempenho vai levar a uma inibição dessas potencialidades que ele tem. Pior ainda é quando fazem julgamentos definitivos. Você não vai ser capaz de fazer nada na vida. Você é um idiota. Todo mundo está bem. Pare de pensar em todas as frases que lhe disseram. Você não é isso. Dentro de você existem partes autênticas que desejam ser colocadas para fora. Permita-se viver, livrando-se dos pesos que você carrega há tanto tempo. Você tem que deixar extravasar o seu talento. Você é muito boa exatamente do jeito que é. Inveja, julgamentos e comparações contínuas não fazem mais do que alimentar a tendência para a inveja em relação aos outros, que acabam parecendo mais felizes, mais inteligentes, mais bonitos. O sucesso dos outros é uma derrota pessoal. Você tem que pensar, você também é especial. Se você é muito invejoso, significa que você não ama, não gosta de si mesmo. Então, a partir desse momento, quando você sentir inveja, não a afaste, não reaja como sempre fez. Tente entender por que você está sentindo isso. Escute-a. Se fizer isso, você vai abrir uma oportunidade de crescimento para si mesmo. Porque você não vale menos do que os outros.
Você também pode alcançar os seus objetivos se começar a acreditar em seu potencial. A inveja faz você perder tempo, faz você se sentir mal e não o ajuda a viver e realizar seus sonhos. Pense nisso e ame-se mais. O perfeccionismo. A frustração por não conseguir superar alguma das assim chamadas fases da vida e a ansiedade gerada de não ser capaz de alcançá-la coloca-nos diante de sentimentos de inadequação bastante difíceis de lidar. A gente tem que fazer duas coisas. Ou a gente se deixa abater pela falta de autoestima, ou utiliza os nossos recursos para alcançar nossos objetivos. E assim começa a corrida para a melhoria desses aspectos que a gente considera bem-sucedido, o modelo de pessoas bem-sucedidas, que nos parecem distantes. Por exemplo, se a gente se submete à cirurgia estética, o que a gente acontece com a gente no fundo? Um produto de falso bem-estar. Porque a gente faz um imenso esforço para dar o melhor de nós em atividades que só interessam por estarem na moda. A gente aceita uma alta dose de estresse e um excesso de trabalho para garantir um padrão de vida que seja comparável ao dos outros, ou uma corrida rumo à infelicidade, na qual a tentativa de nos reforçarmos e melhorarmos não faz mais do que consolidar a crença que do jeito que estamos não vai bem. O mundo também precisa dos seus erros. As imperfeições têm o seu charme. A gente deve descartar esses esquemas, regras pré-determinadas, falsas necessidades e aprender a ouvir nós mesmos, agindo como a nossa verdadeira natureza sugere. A mente sozinha vai reencontrar a criatividade e o bem-estar. É inútil a gente tentar ser o que a gente não é. É representar o papel do personagem em busca de um autor. Nossa época tem um número muito grande de distúrbios psicológicos. E se a gente continuar assim, as estatísticas indicam que o número vai aumentar cada vez mais. Este é um sinal claro que nos faz perceber que estamos indo na direção errada, que esse modo fanático de enfrentar a vida só serve para nos fazer mal. E é o quinto assassino, que é a reclamação. É um assassino da autoestima. É a reclamação, é saber o que pode fazer para evitar o que mais tarde esse vício diminua a sua autoestima. Transforme a sua vida constantemente. Evite lamentar-se e torne-se o melhor de si mesmo.